Olá, aqui é a Keila. Neste vídeo de sistemas generativos, a gente vai ver a parte de tipologias dos diferentes sistemas generativos e os seus usos, como se fosse uma classificação de sistemas generativos. Para que você não perca nenhum outro vídeo dessa minissérie, dessa playlist, você pode clicar também abaixo para se inscrever e você pode também curtir esse vídeo, caso você queira mais conteúdos como esse, e também compartilhar para alguém que se beneficiaria dele tanto quanto você. Você pode também comentar logo abaixo desse vídeo, mas vamos lá! O papel do designer projetista no Generative Design. O design tradicional envolve como papel de projetista explorar o espaço de solução. As soluções podem ser estéticas, semióticas, culturais, dinâmicas, industriais, corporativas, política ou qualquer combinação desses e de outros determinantes. A relação entre designer e artefato é direta, mesmo que mediada através de terceiros ou mídias. Já o design com o uso de métodos generativos envolve a criação e modificação de regras ou sistemas que interagem para definir o design final de modo autônomo. Consequentemente, o designer não manipula diretamente o artefato produzido, mas sim as regras, os sistemas envolvidos na produção desse artefato. E segundo esse professor, que criou essa taxonomia, essa classificação, segundo ele, o processo de criar torna-se um meta-design em que o projeto final é o resultado de propriedades emergentes do sistema em interação. Voltando ali para a parte de sistemas evolucionários, parando para pensar neles, que são os mais utilizados em projetos generativos aplicados ao setor de construção, o ato de projetar ele consiste em dominar a relação entre especificação de processo, ambiente e o artefato gerado, sem um método formalizado ou baseado em instruções obrigatórias na orientação desse relacionamento. O papel do designer humano permanece e visa restringir o processo dinâmico e seu comportamento, e até mesmo aplicar individualidade ao projetar com a mídia generativa. A coerência do design, independentemente das transformações físicas ou comportamentais. Aqui a gente tem também o conceito de identidade e hibridização. Os organismos biológicos que compõem um ecossistema permanecem únicos e identificáveis, apesar do fluxo de seus componentes, da dinâmica de seu comportamento e processos morfológicos de crescimento e decadência. A vida de um organismo é determinada pela extensão em que ele consegue manter sua organização em face da decadência. Ao projetar com processos generativos, pode-se ainda desejar deixar uma marca reconhecível em uma criação. Isso pode ser alcançado de modo estático, com componentes fixos, com um estilo de marca registrada ou de autoria reconhecida. Técnicas generativas não excluem essa opção de, mesmo na hibridização, você trazer uma marca reconhecível. Aqui a gente tem um exemplo clássico, provavelmente você deve ter visto isso no ensino fundamental, quando a gente tem esse indivíduo equino, que ele se mistura, hibridizado com esse indivíduo asinino, né, uma égua, por exemplo, e um jumento, você vai ter os muares, as mulas, os burros. Então aqui a gente tem um exemplo de hibridização na parte da biologia, mas que também, aplicada a projeto, a gente tem às vezes uma hibridização que mesmo assim ela mantém uma determinada identidade reconhecível. E a gente consegue usar isso então para técnicas de sistemas generativos. E abordando essa parte de identidade, hibridização, habilidade e repertório, o Generative Design ainda requer a habilidade e a arte que abrange em todo tipo de projeto, bem como o repertório do responsável pela sua concepção, escolha e desenvolvimento. O significado da palavra Generative Design, né, o termo Generative Design, ele possui significado razoavelmente fraco hoje em dia, e o que, de certa forma, não é incomum. Outros termos técnicos, como paramétrico ou machine learning, se tornaram mais vagos à medida que se tornaram mais populares também. Até mesmo o BIM, o Building Information Modeling também, hoje em dia, é um termo de certa forma mais amplo, mais fraco, mas conforme ele se populariza, de certa forma é normal que aconteça. No caso do Generative Design, o termo generativo, ele é hoje frequentemente confundido com algo gerado de modo genérico. E segundo o Generative Design Primer da Autodesk,
O Generative Design é um processo de design colaborativo entre humanos e computadores. Durante esse processo, o designer define os parâmetros de design e o computador produz os resultados, as alternativas, avalia eles em relação aos objetivos quantificáveis definidos pelo designer e evolui os estudos usando os resultados dos artefatos anteriores e feedback do próprio projetista designer, classificando os resultados possíveis desta forma. As 3 etapas do Generative Design, o processo adotado hoje pelo Generative Design em projetos da construção civil, adota resumidamente 3 etapas. A primeira etapa, que é o briefing, em que designers definem os objetivos do projeto. A segunda parte, que é a ideação, os algoritmos produzem uma variedade, uma população de soluções. E a terceira parte é a decisão, a parte em que o designer projetista escolhe o melhor resultado. Dessa forma, os sistemas generativos aplicados na construção e também em outros setores envolvem processos criativos, ainda que esbarrem hoje em dia no paradoxo da escolha. Tem esse link que você pode estar assistindo na íntegra depois. Tem livro também para quem prefere ler, dessa pessoa que é o psicólogo Barry Schwartz, que no seu livro The Paradox of Choice, Why More is Less, é o paradoxo da escolha, porque mais é menos, e também na apresentação de mesmo nome ali no TED Talks de 2005, ele observa um dos atuais dogmas centrais da sociedade atual, que é a liberdade de escolha. Quando você tem muita escolha, geralmente você tem uma paralisia diante dessa avassaladora quantidade de opções. E a gente tem, então, o Barry Schwartz, que ele afirma que a escolha nos tornou menos livres e mais paralisados, mais insatisfeitos em vez de mais felizes. Comparar opções é muito mais difícil do que parece, porque envolve escolha. Depois de gerar todas aquelas opções, um responsável ainda precisará selecionar a melhor proposta. E mais opções resultam em mais oportunidades para uma pessoa errar. Algo que todo ser humano tem medo, né? Todo ser humano teme. O receio é denominado por Schwartz de excesso de escolha, ou então como o paradoxo da escolha, por vezes também traduzido como o paradigma da escolha. O Generative Design gera muitas alternativas parecidas, muito semelhantes, sem um vencedor claro. Bons profissionais se esforçarão para fazer avaliações significativas e não tão rápidas quanto se espera de um processo automatizado com inteligência artificial. As métricas, o que determina um bom projeto, na década de 60 e 70 as pesquisas se concentravam na avaliação de edifícios em termos de tempo de caminhada entre as salas, o que é calculável facilmente, porém hoje em dia completamente irrelevante. Segundo o McCormack, aquele lá que o professor que criou aquela taxonomia dos sistemas generativos, e que depois eu traduzi e coloquei aqueles exemplos, daí, segundo esse professor, somente entre as décadas de 70 e década de 80, o processo de design passou a ser visto como uma colaboração interdisciplinar, mais ampla e mais flexível. Hoje se analisam mais os critérios denominados de sustentáveis, tais como a insolação na implantação, o conforto térmico lumínico e acústico, mas no futuro outros aspectos de desempenho poderão ser mais preponderantes, ou seja, não há uma métrica soberana, não dá para prever depois o que será mais importante. Na década de 60 e 70 era tempo de caminhada entre as salas. Se ficasse pertinho, caminhasse menos, era mais eficiente. Inclusive, tem ferramenta dentro do Revit que avalia exatamente esse tipo de análise, mas não necessariamente é aquilo que vai definir o projeto como ele sendo bom ou melhor em determinadas situações. Então, hoje em dia, é menos relevante, apesar de ser fácil de ser calculado. E dessa forma, pensando também nas métricas, segundo o Nigel Cross, os designers eles não seguem o processo linear. E o design é necessariamente confuso e iterativo, ou seja, não é interativo de interação, seria o iterativo, aquele lá que interage, ele vai e volta, ele não é exatamente linear. Em escritórios da rede WeWork, o Andrew Hillman,
em 2019, no seu estudo sobre humanização na automação da arquitetura, ele registrou como os arquitetos eles trabalhavam, como eles agiam enquanto trabalhavam ali na rede WeWork. E dessa forma ele observou um padrão semelhante ao observá-los alternarem rapidamente entre macro e micro mudanças, entre objetivos mais amplos do projeto a implementações de detalhezinhos específicos de modo caótico e alinear. Às vezes é por conta de até mesmo você tá vendo ali na tela do software a vista de planta baixa, em que você vê desde o macro, que é a implantação ali do térreo, até mesmo um detalhezinho, né, na quina ali, que vai compor a fachada da edificação, que também está naquela mesma vista. E você provavelmente você não vai desver, então você vai mexer e vai ajustar aquele outro aspecto também. Então, parece, por outro lado, né, para quem está vendo de fora, extremamente caótico e alinear. Então, o Generative Design ele é evolutivo. Ele é evolutivo, ele evolui, ele não retrocede. A evolução ela vai para frente. Ela não retrocede. E dessa forma, ela é diferente da ação humana, que é extremamente caótica e extremamente alinear. Pensando nisso, a gente tem o conceito de inteligência artificial, em que possibilidades da tecnologia de ferramentas de projeto implicam em suposições ingênuas sobre o trabalho que designers e projetistas, arquitetos e engenheiros realmente fazem. Sob o ponto de vista de pessoas leigas, o Generative Design e suas várias soluções soam como razoáveis e extremamente desejáveis. Para quem nunca projetou, o Generative Design encontra a consonância com o anseio pessoal, acreditando que vale mais a pena realizar sozinho e agora com o auxílio de uma ferramenta de inteligência artificial. Sendo que, na verdade, filtrar o resultado do Generative Design hoje, pelo contrário, exige um super profissional. Na verdade, não somente na parte final de filtrar o resultado, mas também na parte inicial, que é determinar os parâmetros que vão gerar aquela população e que vai gerar aqueles resultados que, de modo evolucionário, herdaram as principais propriedades desejáveis. Então, tanto nessa ponta, quanto na ponta inicial, quanto na ponta final, na verdade é um ser humano profissional que treinou e sabe qual que é o parâmetro necessário e sabe qual é o resultado que é mais relevante, que é mais importante. Por mais que seja no meio o computador que esteja gerando essa população. Então, a gente tem inteligência artificial que vários lugares, o pessoal, se quiser ver essa fonte diretamente também pode, mas vários lugares tem essa determinação, né, de que a gente começa desde a parte mais ampla, que seria a inteligência artificial, que envolve qualquer técnica que habilite computadores a imitar o comportamento da inteligência humana, usando lógica, regras, árvore de decisões e até mesmo aprendizado da máquina, né, o machine learning. Daí o machine learning, né, entrando um pouquinho, afunilando um pouquinho mais, o machine learning ele é um subconjunto da inteligência artificial que inclui abstrações estatísticas técnicas que habilitam máquinas a melhorar como as tarefas são feitas com a experiência. E que, dessa forma, ele inclui dentro dele a subcategoria de Deep Learning. O Deep Learning seria o subconjunto do Machine Learning, que é composto de algoritmos que permitem o software treinar a si próprio a performar tarefas. É como se fosse ele simulando o aprendizado humano. Daí, dessa forma, ele permite que softwares treinem a si mesmo para performar tarefas como, por exemplo, a linguagem, o reconhecimento de imagens, também expondo a multicamada neural, de rede neural, que compõe vários tipos de dados. E estágios do machine learning, os algoritmos, eles só são práticos se trabalharem com seres humanos, né? Foram criados para isso. O verdadeiro desafio não é a tecnologia, mas sim a abordagem. Como os algoritmos se encaixam para o designer em seu processo criativo, sendo que o designer em seu processo criativo geralmente ele é caótico e alinear. E quando você tem a inteligência artificial e principalmente sistemas evolucionários, né, realizados com procedimentos que envolvem ferramentas computacionais, ele tende a ser linear, ele tende a ser evolucionário. Então, o Generative Design, ele de certa forma solicita aos seus projetistas que mudem o seu processo iterativo, que vai e volta, e siga os estágios do Machine Learning, que tende a ser mais linear.
Daí, dessa forma, a gente tem aqui um outro gráfico de Machine Learning, que ele geralmente envolve a parte de aprendizado que ele tem a supervisão, tem também aqui os subsets, né, os subconjuntos que compõem esse aprendizado que ele tem supervisão. Daí ele tem a outra fase, o outro lado, né, que compõe o Machine Learning, que seria o reforço do aprendizado, que é composto desses subconjuntos aqui também. E a gente tem também essa parte do aprendizado, que ele não é supervisionado. Daí, dessa forma, a gente tem um reforço do aprendizado da máquina, que também é composto destes subconjuntos. Agora, na sequência, tem a combinação do Machine Learning e o Generative Design, né, onde é que eles têm interação, onde é que eles casam. Os estágios do Machine Learning, relembrando, eles englobam a coleta de dados, preparação dos dados, escolha do modelo, treinamento, avaliação, aprimoramento dos parâmetros e também a predição. Essas etapas, transcritas para a parte de Generative Design, elas se tornaram as de briefing, com a definição dos objetivos, ideação, com a produção das várias, a população de soluções parametrizadas, e a escolha do melhor resultado, que seria a decisão de qual vai ser o projeto, né, o design vencedor. Então, a gente tem aqui, é como se fosse o aprendizado de Machine Learning, só que aplicado a projetos de Generative Design. A gente tem o input, né, os parâmetros que vão ser imputados, né, vão ser colocados. Dessa forma, a gente tem o algoritmo da própria máquina, do Machine Learning, fazendo a predição e gerando aqui a necessidade de validação humana com base naquela população que foi gerada. Daí, dessa forma, a gente tem também a parte de dados que vão ser utilizados para treinar essa máquina. Esse sistema, ela vai treinar o próprio algoritmo da máquina para que o modelo seja gerado com o input que pode ser o input original ou aquele lá que pode vir aqui já com a validação humana, para que gere uma próxima população até que ele te dê o resultado que você deseja, o resultado vencedor. Então, essa parte aqui, que principalmente de briefing, da definição dos objetivos, e essa parte da decisão também, que é feita a validação por humanos, justamente é do projetista humano. Agora, a máquina projetista, né, o computador de Machine Learning, de Generative Design, ele geralmente entra na produção das várias soluções parametrizadas de ideação. Dessa forma, daí parando para pensar com outros setores que também usam também a parte de sistemas generativos, não somente o setor da construção, foi criado já no início dos anos 2000, na verdade isso não é recente, o GPT-2, que ele cria uma espécie de e-mail generativo. É que futuramente o processo existente de projetos generativos pode ser aprimorado com inteligência algorítmica para o setor, como por exemplo na parte de escrita de e-mail. O processo de redigir e-mail, mesmo que seja com sistemas generativos como o GPT-2, é ainda assim semelhante a digitar uma carta em uma máquina de escrever, porém ofertando ao profissional a possibilidade tecnológica de se utilizar corretores ortográficos, teclados preditivos, funções inteligentes de composição, bots, filtros de spam, priorizadores de e-mail que funcionam para o usuário, ajudando, orientando e melhorando seu processo de redação. Se a gente tivesse algo semelhante a isso, né, na parte de softwares de projeto que você utiliza, geralmente você vai ter um auxílio a umas ferramentas extras que seria como se fosse a inteligência de um computador, de certa forma, te auxiliando. Porque parar para pensar, esse e-mail generativo com código GPT-2, se você quiser, você pode estar inclusive acessando a explicação do receio dos criadores dele ao liberar ele, né? Daí pode estar vendo nesse link e pode inclusive fazer o download gratuito dele abertamente ali no GitHub. Porque quando você tem um sistema generativo que ele pode imitar uma grande obra literária de algum autor reconhecido, ou que ele possa mimetizar, inclusive, a escrita de alguém em um artigo científico, por exemplo, é um pouco... gera um certo receio,
porque ele pode até mesmo alimentar aquilo que o pessoal conhece hoje como fake news, e escrito de maneira a parecer extremamente real. Então você tem hoje em dia até mesmo processos, algoritmos, você tem até mesmo ferramentas hoje, como por exemplo o GPT-2, que poderia ser utilizado para isso. Porém, ele é um pouco mais útil se, apesar dele ser factível e dar resultados bons, se ele auxiliasse, ele tivesse ferramentas auxiliadoras, em vez de ele gerar todo o processo. Porque não necessariamente ele... Às vezes sim, né? Mas não necessariamente ele te geraria o resultado que você deseja. Mesmo na redação de um e-mail com ferramentas generativas, acaba sendo mais efetivo se ele te dá opções de auxílio do que propriamente você ter que escrever tanto parâmetro para depois filtrar e obter aquele resultado específico que, na verdade, dependendo, era mais fácil você ter escrito. Então aqui a gente tem também um certo pulo do gato, né? Um certo paradoxo que vale a pena parar para pensar. E o receio foi justamente isso, porque você tem aqui alguns gargalos, mas que vale a pena parar para pensar também. Agora, o Generative Design, ele é sedutor e cativante para profissionais e para leigos, mesmo que por motivações diferentes, mas ainda carrega consigo o paradoxo da escolha e também a ausência de funcionalidades essenciais, resultando em sobrecarga de opções, métricas pouco determinísticas, dependendo. Algumas métricas são necessariamente subjetivas, inclusive, e também a falta de integração com o processo de design. O Generative Design, ele pode se tornar uma distração, a não ser que seu desenvolvimento seja guiado pelo processo, não somente pela tecnologia, não somente pelas ferramentas. Então, no caso de se direcionar para o processo, o Generative Design pode embasar ferramentas auxiliadoras, inclusive como aquelas que a gente já vê hoje. Elas já existem. São auxiliadoras de verdade e efetivas no processo criativo como um todo. Aqui eu deixei como leitura recomendada todas as fontes que eu utilizei para montar essa apresentação que eu utilizei aqui. Você pode estar vendo elas na íntegra. Algumas são um link, como por exemplo as imagens que eu tirei do Generative Design Primer, e as outras fontes dos outros livros, os outros autores que eu utilizei, estão todos aqui também. Espero que você tenha curtido. A gente vai dar sequência nessa parte que envolve, de certa forma, contextualização, mas também os conceitos que são importantes para a gente conseguir desenvolver um projeto que é generativo. Caso você não queira perder nenhum dos vídeos na sequência, eu lhe convido a se inscrever se ainda não fez. Você pode também estar curtindo e compartilhando e comentando logo abaixo desse vídeo, mas nos vemos na próxima então.